Passaremos agora a palavra para o professor José Camilo Melo. Bom dia. O meu tema é mais particular e é curto. Eu vou falar praticamente sobre este livro, Meu Sol Amarelo, não na perspectiva de crítico literário, que eu não sou também autor de romance, mas um pouco misturado, um pouco de teoria literária improvisada e historiador dentro da concepção de história da cultura, não é? E quem faz história, quem estuda história, já aprendeu a gostar desse lance aí, da teoria da recepção. Bom, o meu interesse por estudo sobre a África vem um pouco antecipado, um pouco precoce em relação ao movimento negro e outras coisas, né? Porque a primeira coisa que eu escrevi sobre a África chama-se As Primeiras Machambas. Não sei se você conhece, sobre Moçambique. Isso foi longínquamente em 1977. Então, se passasse o tempo aqui, muita gente desapareceria, né? Porque não tinha nem nascido ainda. Mas esse foi o primeiro comentário sobre o livro de brasileiros com experiência em Moçambique, na perspectiva socialista. Bom, esse trabalho sobre Chimamanda, ele recebeu um tratamento muito acima do meu trabalho, né? Esse é o Correio das Artes, quase o único suplemento literário mais antigo do Brasil. Esse aqui, que sai na União aos domingos. Amanhã sairá, podem recorrer. Então, coleciona, muito importante. Então, o editor deu uma chancela muito grande, publicando em 3 páginas, com essa foto aí da autora. Devia ser do autor, né? Era filha mais bonita, talvez. Bom, o que eu comentei foi o seguinte: na verdade, eu parto de um princípio, né, que seria de história. Tanto que o nome desse artigo se chamou O Romance da Guerra de Biafra. Bom, para vocês, para muitos aqui, acho que menos Zezito, talvez, meu colega, né, talvez Clarindo, Biafra não seja história, seja memória. Para mim é pura memória, né? Então, o nome chama-se O Romance da Guerra de Biafra. Deixar a abertura de crônica de lado. A autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, em seu excelente romance Meu Sol Amarelo, Companhia das Letras, em torno desta que foi a guerra mais vergonhosa da África. Agora, passado meio século dessa atrocidade, a autora tenta digerir a tragédia da secessão de uma província da sua Nigéria e a derrota, não pelas armas, mas pela fome imposta pelo governo federal e mau gerenciamento dos rebeldes. Nesta questão, Chimamanda ficou famosa na net com esse vídeo que eu acabou de dizer, então eu vou pular um pouco, né? É muito importante acionar esse vídeo dela, a história singular, né? História única. Quando jovem, no caso eu, estudante no Recife, pude acompanhar pela TV, em preto e branco, uma das guerras mais vergonhosas da África, uma guerra interétnica. Foi então a primeira vez que se desencadeou uma campanha mundial de ajuda humanitária contra a fome, e pela primeira vez virava protagonista na TV a fome que dizimava os biafrenses, através da doença kwashiorkor, desnutrição em escala degenerativa rápida. Isso aqui não é uma crítica literária, é apenas um comentário de uma leitura, e não só isso, mas uma justificativa a meus argumentos de que africano branco, nascido na África, e sequer mestiço, faz literatura, e não literatura africana. Estamos quase na mesma perspectiva. Uma audácia de contestação ao que fazem Miakoto e Pepetela. Miakoto, não é? Moçambique, Pepetela em Angola. E os demais, de primeira ou segunda geração de africanos brancos. O mestiço, acredito, já a faz. Chimamanda narra a partir de um serviçal, explicando primeiro que o universo dela é o inglês, né? Ela é formada nos Estados Unidos, e o inglês dela é perfeito, é castiço, né? Não é um inglês americano, como vocês viram aí no depoimento dela. Então, é apenas um comentário de uma leitura, mas uma justificativa, não, desculpe,
Chimamanda narra a partir de um serviçal o universo político, social e intelectual nigeriano se fracionando após sua independência em 1960. Durante o colonialismo, aniversários de brancos, heróis brancos, como de Churchill e o Duque de Wellington, eram comemorados pela nação negra. Ali era a colônia. Né? Em tempo, o termo negros foi criado pelos romanos, vem exatamente dos habitantes do Níger. Após 6 anos de independência, ocorreu o massacre contra o povo Igbo, cristianizado, que estava no poder. Né? Isso foi efetuado pelos alçais muçulmanos. Os Igbos, para se protegerem dos massacres, decidiram pela secessão do país, fazendo de sua região um país, a Biafra. O próprio nome Nigéria, ou Nigeria, como se ouve em inglês, aliás, quem quiser aproveitar roupas da Nigéria, tem um rapaz vendendo lá no shopping, né? Roupas belíssimas, né? Então, o próprio nome Nigéria, como a autora deixa transparecer, foi uma criação de uma lei esposa de um administrador inglês. Veja que ironia, né? O colonialismo inglês havia dividido a região em norte muçulmano e sul cristão, e sudeste a terra dos Igbos, a elite intelectual e administrativa do país. O norte dos alçais é narrado pela autora e por seus personagens Igbo como um povo de vaqueiros, no sentido depreciativo. Os Igbos infiéis deveriam ser passados a fio de facão. Isso só para situar alguns dos povos que a narradora põe no romance: Yoruba, Igbo, Alçafula, Ofulani, Ijexá, Tive, Jolof, Calabari. E eu pergunto, de onde veio o nosso Calabar? Hires, Ijo, Efik e gente dos dialetos Quawa, Imo, Aro, Azava, entre os mais de 300 grupos, mas acho que 200, entre 200 e 300 grupos étnicos e cerca de 520 línguas dialetos. Eu acho interessante a gente parar um pouco para refletir se são dialetos ou são línguas, porque em Mbokolo, na sua História Universal da África, ele fala em 5.000 línguas. Então ele não fala dialeto. Então é preciso ver se a classificação de dialeto não é uma coisa europeia, ocidental, cartesiana. Né? Como transformar toda essa realidade étnica em um só país? Todos esses povos, etnias que existiam em torno do rio Níger foram por imposição de uma cartografia colonialista decidida pelos europeus no Congresso de Berlim em 1884, tomados juntos como Nigéria e colocados sob um protetorado da Inglaterra, a raposa tomando conta do galinheiro. A autora se vale do estilo de narrador onisciente neutro, a partir do serviçal Ogbu, em cuja trama descreve o drama de casais em conflitos a partir das confusões políticas da nova nação, cujo cenário é o entorno da Guerra de Biafra, 1967-1970. Tendo como pano de fundo a guerra, no aparente melodrama, a autora apresenta personagens em crise de valores, situações limites entre tradições e modernidade, vida urbana e aldeia, descrevendo a ascensão de uma burguesia nativa dividida etnicamente. A protagonista, e não o serviçal que abriu e conduz o romance, é a professora universitária e socióloga Olana, alter ego da escritora, que ainda usa um outro alter ego, e eu pergunto Bifaz, já que é secundada por sua irmã gêmea, Kainene, administradora dos bens e negócios da família. Olana se envolve com o revolucionário professor de estatística, alter ego do seu pai, enquanto a irmã se envolve com o jornalista inglês de sobrenome, veja só, Churchill. Homens, personagens secundários, entremeados pelo quase protagonista serviçal Ogbu. De fato, a autora não busca senão o épico, o coletivo, ou o que lhe parece. Durante toda a leitura, não me saiu da cabeça a narrativa do escritor trinitário na Ilha de Trinidade, Mar do Caribe, descendente do indiano e inglês V.S. Naipaul, Prêmio Nobel de 2001, que publicou Uma Casa para o Sr. Biswas. Tal não só a descrição geográfica, mas a épica, o cruzamento de várias culturas, de povos diferentes, tradições e modernidade, cujo elemento desta última termina por ser o ato de escrever no jornal a modernidade, e no caso da autora Chimamanda, o livro. A autora tenta dosar o épico com o psicológico, digamos o pessoal, tentando toques detalhistas, descritivos, mas de pouca densidade poética. Há alguns vislumbres. Talvez por se prender ao descritivo realista, fruto talvez de sua formação eclética. Começou como medicina na Nigéria, foi para os Estados Unidos, onde fez graduação em comunicação
e Ciências Políticas, mestrado em Estudos Africanos e doutorado em Letras, bem plural, sempre escrevendo contos e romances pelos quais recebeu vários prêmios. O que passa em sua história romanceada nos chama a atenção. Do seu locus, a autora narra com naturalidade as relações sociais entre os grupos étnicos, onde a discriminação não é sobre o negro, mas sim por etnias. Bem aquela questão, né? O negro não precisa, não é, apresentar sua negritude. Né? Tanto que para o leitor brasileiro acostumado com a descrição monocrômica da mídia, a mise-en-scène nos leva a personagens e não a negros, a ponto talvez, para o leitor ingênuo brasileiro, os confundir com personagens brancos. Um paralelo disto ocorre com a novela angolana exibida na TV Brasil, o INDEC, e mais recentemente, Gigolo Menso, que eu acompanhei de começo ao fim, né? Em que a negritude desaparece no sentido negativo, restando protagonistas e personagens universais. O leitor, Yomi Kwale, portador de um racismo mental como todo brasileiro, só é despertado pela autora quando descreve e louva a beleza policromática dos seus personagens, dando-lhes tons, não 50, mas textura, brilho, variações que vão do brilho do preto ao marrom e ao caramelo, sem se desfazer dos personagens brancos, onde sempre a autora narradora realça a cor dos olhos. E com maior simplicidade expõe o drama da mulher africana, cabelo. As personagens sempre usam perucas, e muitas, o que confirma a novela angolana, o INDEC, em que a maioria das personagens femininas usam peruca, com exceção de apenas uma negra e uma mestiça. No entanto, nos chama a atenção alguma discriminação de figurantes no romance, em que a autora parece demonstrar o branco racista internalizado, até mesmo nas personagens negras, associando o enunciado racista ao étnico particular. No diálogo da protagonista Olânia, que é Ibo, com suas tias, acerca do seu companheiro, uma diz: "Isto é o que os parentes do macaco feio, Enwen, que é o povo dele, disseram para ele, para fazê-lo sentir-se melhor." E a outra, para defender a sobrinha, pergunta à difamadora indo mais longe, em sua alienação: "Você vem do pessoal de sua mãe, e seu pessoal não é meio parecido com o macaco?" Sem a intervenção da narradora, a discriminação migra para o étnico, em que a protagonista afirma: "Papai me mataria antes se soubesse que eu cheguei a olhar para um alçado." Esse momento de usar um discurso branco, no caso de macaco, é quase o único no livro, submergindo o problema de pele diante do étnico gentílico. Mas a narradora trata de expor a visão racista dos ingleses, usando o jornalista inglês, cunhado da personagem central, para denunciar o racismo ainda reinante entre os brancos da Nigéria. Richard, o jornalista, casado com a irmã gêmea, vira defensor e falante da língua Igbo. Chegava antes a rir com piadas racistas, como aquela que um inglês, ao ver um africano passeando com um cachorro, perguntou: "O que você está fazendo com um macaco?" E o africano te responde: "Isso não é um macaco, é um cachorro." E completa a narradora, a autora, na voz do inglês, como se o inglês tivesse falado com ele. Ela só diz isso. Personagem sem ética, legado da civilização ou fruto da escolha do tipo de narração. No entanto, a desconfiar na tradução, há algumas passagens em que se supõe que a autora tenha usado para escuridão, não consultei o original em inglês, o termo em inglês darkness, blackness, cuja tradução foi negrume, ou outra passagem em que o significado é cor, preta, no caso. A tradução aponta negro, negra. Este tem sido um ponto de manutenção do racismo em se confundir etnia com cor, né, geral, e falta de claridade, de luz, escuridão. Né? Sobre isso, publiquei um artigo em Ubuntu, o livro anterior, esgotado já, né, o livro, o Bob me disse, né? Exatamente sobre essa questão. Portanto, parece estranho que a narradora coloque na rádio uma emissão do general, né, de Biafra, o comandante de Biafra, a seguinte declaração: "Biafra não vai trair os negros", botei negrito aqui. Né? Não obstante os percalços, vamos continuar lutando contra todas as nossas forças até que todos os negros possam apontar com orgulho para a sua república, dignas e desafiadoras, um exemplo do nacionalismo africano. E aí pergunta: por que negros e não ibos? Ou, como questionou Odenigbo, o personagem marido da personagem principal, o companheiro de Olana,
Ele diz: eu já era hipo quando os europeus inventaram o negro. A autora não faz muita inovação no estilo, apenas usando um capítulo ou outro em forma de flashback, o que prende o leitor. Termina por deixar a sua mensagem antes da metade do livro, a página 124, quando Denis Guibord diz, tentando apaziguar a interferência de sua mãe, Aldean, sobre o casal. A grande tragédia do mundo pós-colonial não é não ter dado à maior parte a chance de dizer se queria ou não esse novo mundo. A grande tragédia é que a maioria não recebeu as ferramentas para negociar nesse novo mundo. Outras perguntas debateremos depois. Muito obrigado. Ainda continuando aqui nesse debate, agora o professor Nazir Pereira da Costa. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né, nesta mesa, né, com o professor Banal, com o professor José Camilo e com o professor também José Hilton, né, e com vocês, né, para discutirmos, né, temáticas que geralmente e comumente não são discutidas, né, não são trazidas para a reflexão. E de antemão já parabenizo a todos, né, que estão até agora, né, assim, com uma paciência, né, nos ouvindo, né, professores, que não é fácil, mas enfim. O meu tema especificamente, né, também será conciso, tá? Será sobre a filosofia africana antes da filosofia grega. Quem já leu filosofia ou quem já estudou, já fez o curso de filosofia, sabe que a filosofia, assim, eu inclusive aprendi na minha graduação, né, toda a minha graduação e no mestrado também, eu nunca ouvi falar, né, de reflexões filosóficas africanas. Na verdade, assim, depois que eu comecei a militar no movimento negro e sobretudo na época na UEPB do NEAB, né, foi quando eu comecei a despertar, né, para a possibilidade de existência, né, de pensadores africanos, pensadores de renome, inclusive. Então, diante disso, e agora, né, participando do Umbuto, eu também despertei ainda mais, né, para essa temática. Então, mas antes também, peço licença, né, para lembrar a todos que nós estamos realizando esse evento, Valber, em culminância com a Semana da Consciência Negra, né, nós pensamos isso também, né, uma vez que geralmente, assim, eu mesmo não vi quase eventos, assim, na cidade sobre a consciência negra. Sei que ocorreram, mas enfim, parece que a coisa vai ficando cada vez mais esquecida, né? E por isso que é bom a gente ter cuidado. E também, assim, eu ouvi recentemente um dado do IBGE sobre a população brasileira, né? De que 54% da população brasileira é formada por negros e pardos. Sinceramente, eu só não entendo pardo. Negro eu entendo, agora pardo eu não entendo. Mas enfim, dito isto, né, eu vou também aqui ao meu tema, como disse, é sucinto, tá? Espero que vocês compreendam. Então, né, o tema que colocamos em pauta neste momento, a filosofia africana antes da filosofia grega, faz parte das nossas inquietações em relação a um suposto local e data de nascimento da filosofia em geral. Pretendemos discutir aqui as razões pelas quais a filosofia não se originou na Grécia, nem mesmo em suas colônias, como sustentam alguns autores. O nosso tema remete para várias interrogações e provocações. Pensamento filosófico antes dos gregos? Existiu de fato uma filosofia africana que antecedeu a filosofia grega? Que filosofia é essa? Tem história? E quem são os pensadores dessa desconhecida filosofia? Bem, essas são algumas indagações que procuraremos responder ao longo desse texto. Para iniciar a nossa reflexão,
devemos dizer que é uma pretensão ousada afirmar que o pensamento especulativo tem data e local de nascimento. Também não queremos registrar que a filosofia se originou na África, na Ásia ou nas Américas, pois entendemos que o pensamento especulativo foi e sempre será um privilégio do ser humano em geral. Todavia, vamos sim combater as ideias que sustentam um suposto privilégio de um povo fundamentalmente pensador, criador, articulador e genial. Eu me refiro à Grécia clássica e à Europa, em detrimento de outros que não receberam a mesma conotação, a África, a Ásia, a Oceania e as Américas. Em muitos livros didáticos de filosofia, a África nem é citada, gente. Nós vemos isso assim, claramente. Na maior parte dos manuais de filosofia e compêndios de história da filosofia, lemos sem titubear que a origem da filosofia é grega. Só para dar um exemplo, observe como registraram esse acontecimento as professoras Aranha e Martins. Abre aspas. O pensamento filosófico surgiu na Grécia no século VI a.C., mais propriamente nas colônias gregas, com os primeiros pensadores, Tales de Mileto, Pitágoras de Samos e Heráclito de Éfeso. Embora reconheçamos a importância de outros sábios que viveram no Oriente durante o mesmo período, suas doutrinas ainda não eram propriamente filosóficas. Fecha-se aspas. Notem que as autoras reconhecem a importância dos sábios que viveram no Oriente, supostamente sem ter desenvolvido o espírito filosófico, mas não vemos nenhuma referência à África ou aos sábios da África. Porque elas e tantos outros pensadores cometeram essa omissão ou mesmo um equívoco? Foi intencional ou falta de conhecimento? O professor Renato Nogueira reforça essa discussão ao dizer que os manuais de história da filosofia, em sua maioria, concordam quando se trata de fazer o registro do nascimento do pensamento filosófico. A hipótese mais aceita é a da certidão grega. Assim sendo, tudo leva a crer que a filosofia é de caráter ocidental, nascida na Grécia e desenvolvida na Europa. Para dirimir as nossas dúvidas, vamos dialogar com o congolês, filósofo, arqueólogo, historiador e especialista em hieróglifos da África Equatorial francesa, Théophile Obenga, que colaborou com uma majestosa obra intitulada A Companion to African Philosophy, um guia para a filosofia africana. Obenga discorre sobre o Egito e a história antiga da filosofia africana. Ele foi contundente e preciso ao dizer que é um mero preconceito acreditar que a época filosófica da humanidade começa primeiro entre os gregos no século V a.C. Bem, entre os gregos, já desfazendo esse mal entendido em torno da data de nascimento da filosofia, que se diz grega, apresentamos através do próprio Obenga os seguintes períodos. Abre aspas. A filosofia floresceu no Egito desde 3400 a.C. até 343 a.C. E em Kosh, também conhecida como Núbia ou Etiópia pelos gregos, desde 1000 a.C. até 625 a.C. Fecha-se aspas. Além de Obenga, contribuíram também com suas premissas, com suas pesquisas sobre a existência de filosofia antes das renomadas escolas pré-socráticas, o físico historiador
arqueólogo e egiptólogo senegalês Cheikh Anta Diop, George Granville Monat James, entre outros. Esses cuidadosos pesquisadores postularam a existência de escolas filosóficas no Egito anteriores e contemporâneas às renomadas escolas gregas dos pré-socráticos, passando por Sócrates e Platão e chegando até Aristóteles. Essa tese tem sustentação porque tanto Tales de Mileto quanto Pitágoras receberam instrução e formação no Egito Antigo. E é praticamente impossível não dizer que o Antigo Egito desenvolveu o pensamento especulativo antes dos filósofos gregos. O próprio renomado historiador grego Heródoto fez revelações sugestivas sobre o Antigo Egito. Antes de dizer as sugestões do Heródoto, eu me lembro que quando eu lia os livros de história da filosofia antiga, sobretudo os pré-socráticos, pelo menos alguns autores ainda diziam que Tales de Mileto, para ele construir a sua tese sobre a água, de que a água é o fundamento de todas as coisas, daí ele precisou viajar para o Egito. Isso eu me lembro que alguém dizia isso lá nesses manuais. Mas o fato é que não destacava que eles beberam, e como vocês ouviram há pouco, Tales, Pitágoras, matemática, o conhecimento matemático, aritmético, tem início lá no Egito, tá? Toda a engenharia das pirâmides, como podemos saber, foi construída a partir de um conhecimento matemático, lógico. Isso sem falar outras questões que não dá para demorarmos aqui. Mas voltando aqui ao que o Heródoto, historiador grego, sobre as suas revelações sugestivas sobre o Antigo Egito. Abre-se aspas. Este país era então o mais célebre que havia no mundo. E os gregos começavam a viajar para lá, mais por interesse comercial do que por curiosidade e pelo desejo de se instruir. Embora estes dois últimos motivos também existissem. O desejo, a curiosidade pelo conhecimento e o desejo de se instruir, também existia, não podemos negar. Aliás, fecha-se aspas, aliás, ele faz uma vasta pesquisa sobre vários povos, incluindo o Egito, em diversos tópicos. É oportuno ler também outro registro desse historiador. Diz ele: quanto às coisas humanas, todos são unânimes em afirmar que os egípcios foram os primeiros a estabelecer a noção de ano, dividindo este em 12 partes, segundo o conhecimento que possuíam dos astros. Parecem-me eles nisso muito mais hábeis do que os gregos. Fecha-se aspas. Bem, como podemos notar acima, os egípcios possuíam escolas onde os jovens eram instruídos e formados. A invenção do calendário foi egípcia e não grega, conforme registrou o próprio Heródoto. Se alguém consultar o livro da Maria Helena Chauí, no livro do Manual de Filosofia, vai ver lá que ela diz que os gregos inventaram o calendário. E o Heródoto diz que foram os egípcios, não os gregos. Ora, se essas atividades constituem pensamento especulativo, então está aqui mais uma prova deixada por um historiador grego. Um outro ponto que devemos deixar claro se refere ao conceito de filosofia, visto que ele não se repete nem mesmo na cultura ocidental. Filosofia, como amor à sabedoria na Grécia clássica, não tem a mesma conotação de filosofia enquanto criação de conceitos para Deleuze, e assim por diante. Nesse sentido, encontraremos também no Antigo Egito uma definição de filósofo e de filosofia que se refere ao contexto histórico e cultural da época. De acordo com Obenga, o egiptólogo alemão
Brunner, eu não leio alemão, traduziu a inscrição de Antef, que dá a definição de um filósofo como segue. Abre-se aspas. O homem sábio, ou filósofo, é aquele cujo coração é informado sobre aquelas coisas que normalmente seriam ignoradas. É aquele que é clarividente quando tem que lidar com um problema, aquele que é moderado em suas ações, que penetra nos escritos antigos, cujo conselho é buscado para desvendar complicações, que é realmente sábio, que instruiu seu próprio coração, que permanece acordado à noite, à medida que busca o caminho da retidão, que supera o que alcançou no dia anterior, que procura ser mais sábio que a mera erudição, que pede conselho da mesma forma que também dá. Fecha-se aspas. Não dizemos aqui o que nos parece, mas o que está claro na inscrição de Antef. O filósofo africano egípcio não tem problema em dizer que não sabe, pois ele tem consciência do seu saber inconcluso, dado que é sábio. Porém, não se acomoda nem se fecha dentro de si mesmo, pois em qualquer momento precisará de conselhos, de ideias que certamente ele não domina e busca outra fonte de sabedoria que lhe dá as respostas pretendidas. Enfim, esse filósofo não fica quieto, porque é dinâmico. Nessa perspectiva, a sabedoria egípcia faz filosofia com a razão e os sentimentos. Obenga ainda nos fornece uma definição de filosofia segundo o Antigo Egito. Diz ele: filosofia implica a construção crítica do conhecimento, penetração intelectual, profundidade, mas também, e talvez sobretudo, modéstia e moderação, humildade e finalmente desejo por perfeição. Somos conscientes que não adentramos nós nessa profundidade requerida pela filosofia egípcia, posto que o nosso trabalho tem caráter propedêutico, tendo ainda muito que alcançar. Se não falamos detalhadamente sobre as escolas filosóficas do Egito, mas elas existem, bem como sobre os filósofos africanos, que também existiram e existem, é porque ainda vamos chegar lá. E nessa empreitada precisamos seguir os passos de ousados pensadores como Obenga, Diop e James, que nos relataram fielmente que o pensamento especulativo africano antecedeu, sim, a filosofia grega. Tá? Eu, particularmente, fiquei muito feliz com essa descoberta, tá? de que a origem da filosofia, de fato, não tem uma data, uma data taxada, carimbada, grega, séculos. Aliás, os manuais dizem assim, tem data marcada, data taxada, e teve, assim, eu me lembro de uma descrição que diz o seguinte: a filosofia nasceu na Grécia entre o final do século VII para início do século VI. Aliás, eu sempre usei essa expressão, eu sempre mencionei exatamente esse período, porque eu entendia, poxa, devia ser isso mesmo. E uma vez entendendo que os mitos também, que já vinham antes, lá entre os gregos, a partir então do momento em que no século VIII as cidades são construídas, são erguidas, na Grécia, eu começava a ver que teria sentido sim o início do pensamento especulativo a partir de reflexões sobre a cidade, sobre as leis e principalmente sobre as questões humanas. Então, gente, sem mais delongas, era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção.